E vai começar agora mais um programa da rádio Canta que eu me escondo. Shalom, shalom para você, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Nós estamos aqui para mais um programa da rádio Canta que eu me escondo. Já vou pedindo aí, vai dando seu joinha, e você que não se inscreveu, se inscreve agora aí, antes de acabar, porque depois você esquece e passa. Vai se inscrevendo aí. Qual a diferença entre o Rio Jordão e o Mar Morto? É disso que nós vamos falar aqui e nós vamos trazer no contexto espiritual para as nossas vidas. Sabemos que o Rio Jordão, a nascente dele nasce no Monte Hermon. O Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto. O Monte Hermon, ele é citado no Salmo 133. É como o vale do Monte Hermon que cai sobre o Monte de Sião. Então, a nascente do Rio Jordão, ela vem do Monte Hermon. E ela passa no Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto. Agora, por que Mar Morto? Porque o Mar Morto, ele não tem nenhum peixe. Não tem nenhum ser vivente. A diferença entre o Rio Jordão e o Mar Morto. Qual é a diferença? É muito simples, que o Rio Jordão, o que ele recebe, ele também dá. O que ele recebe, ele também passa. Já o Mar Morto, o que ele recebe, ele retém para ele mesmo. E hoje nós vemos que até a ciência está estudando achar o meio, porque o Mar Morto está se secando. Mas como pode? Se ele recebe e ele não passa para ninguém, ele só retém a água do Rio Jordão. E por que ele está se secando? Que curiosidade, não? Então, o que nós entendemos a respeito disso, gente? Sobre a generosidade. Agora, você vê que o Rio Jordão, tudo que ele recebe, ele também transfere, ele passa. Mas o Mar Morto, o que ele recebe, ele retém, não passa para ninguém. Mas também ele não consegue evoluir. Na verdade, ele está diminuindo. Na verdade, está cada dia mais diminuindo a quantidade de água. Por quê? Seria interessante, se ele não transfere, era para ele se transbordar? Se ele não transfere água, era para ele transbordar, mas não, é pelo contrário. Ele recebe, mas também está se secando. Trazendo para o nosso lado espiritual, nós vemos em Gênesis que o versículo 1 diz assim, que haja luz. Aí você vê que também Deus fala assim, que haja no meio das águas uma divisão que separe as duas partes. Isso é Deus falando. Que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar. Deus está falando. Que a terra produza todos os tipos de vegetais. Deus está falando. Ele está falando e ele fala que haja luz, que haja luminares, que haja águas, que fiquem cheias de todo tipo de seres vivos. Deus está falando. E ele fala assim, que a terra produza todo tipo de animais. E Deus está falando. Só que o que eu quero te trazer nesse dia é que quando Deus se refere aos seres humanos, a qual ele ia fazer, ele fala assim, façamos. Façamos o homem. Façamos os seres humanos. Você vê que Deus, ele se porta com a palavra que haja luz, que haja separação da porção seca, que haja luminares, que haja dia e noite. Ele foi falando. Mas quando se trata do ser humano, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Qual é o princípio disso aqui? É que o homem, ele se tornou uma pessoa muito mesquinha, muito egoísta. E Deus, desde o princípio, colocou um princípio no homem. Não existe eu. Não existe o eu, existe nós. Então, eu dependo de você, você depende de mim. Não existe o eu. Quando se trata dos seres humanos, Deus fala assim, façamos, está no plural, nós. Ele não falou, vou fazer o ser humano. Não, façamos.
E esse princípio que eu quero trazer para você. O Rio Jordão, o que ele recebe, ele também transfere, ele também dá. A Bíblia diz que a alma generosa, essa engordará. Aí você vê que o Mar Morto, ele não transfere. Tudo que ele tem, ele retém e está minguando. Quando Jesus ensinou aos seus discípulos como orar, aí você vê aqui a temática de Deus. Você vê aqui quando Deus ele coloca as coisas no seu devido lugar. Jesus fala para os seus discípulos, quando você for orar, portanto, orai assim, Pai Nosso. Você está entendendo? Quando se trata de seres humanos, não tem eu, tem nós. Pai Nosso. Aí você vê também que o outro versículo ele diz, dai-nos hoje o alimento que precisamos. Então, quando se trata do ser humano, não existe o eu, existe nós. Então, nós precisamos ser mais generoso. E aí ele diz também, perdoa as nossas ofensas. E ele diz, não nos deixeis que sejamos tentados. Está sempre no plural, não é? Sempre no plural. Então, o que eu quero passar para você neste dia de hoje, que você entenda que quando você nasce, você precisa de ajuda de alguém. Quando você morre, você também precisa de ajuda de alguém. O ser humano, ele é muito vaidoso. Você nasce, você depende de alguém para nascer. Você precisa de alguém para nascer. Aí você passa um período sendo cuidado por outro ser humano. E aí você vai crescendo, vai formando a sua vida. E quando você olha, você já é autossuficiente. E aí quando chega esse nível de autossuficiência, a gente bate no peito, eu consegui, eu tenho, eu conquistei. Se não fosse eu, se não fosse por mim, e nós colocamos o eu, irmãos. E Deus, desde o princípio, quando ele criou o homem, ele disse nós. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Tudo que ele se referia era no plural. Então que nós possamos entender que é melhor dar do que receber. Porque o Mar Morto ele recebe, mas ele não dá nada e também está morto. E o Rio Jordão não, ele tem vida. Onde ele passa, ele gera vida. Aí a gente fala, meu Deus, mas eu também só me dou, só me entrego, só eu que faço. Continue fazendo. Deus vai continuar te abastecendo, Deus vai continuar te sustentando, Deus vai continuar cuidando de você, porque você é generoso. A Bíblia diz que a alma generosa, essa engordará. Não é? Então, não tenha um pensamento mesquinho. E Deus, desde o princípio, ele deixou um legado. Ele deixou um exemplo a ser seguido. Ele podia muito bem ir fazer o homem, mas ele deixou claro, nós façamos. Não é? Jesus deixou claro nas orações que nós também temos que olhar pelo nosso próximo. Não vamos fazer como um Mar Morto, que pelo seu nome já diz, está morto. Não vamos ser mesquinhos, não vamos ser egoístas, não vamos pensar só em nós. É por isso que o mundo está no caos que está. Porque as pessoas só pensam em si. Ela não entende que para nascer ela dependeu de alguém. Se ela chegou ao nível que está, alguém sofreu para ela estar ali. O pai, a mãe, a tia, um tio, um avô, alguém a educou, alguém ajudou de certa forma para ela chegar onde ela chegou. E outra coisa, não se esqueça que o tempo vai passar, a velhice vai chegar, e quando a velhice chegar, nós vamos também depender de alguém para cuidar de nós. Assim como a vida começa, dependemos de alguém para nascer, assim quando chega próximos da velhice, da morte, nós também dependemos de alguém para cuidar de nós. Não fale mais eu. Tira o eu da sua vida. Tira o eu do seu vocabulário. Tudo que se for se referir a seres humanos, a pessoas, a fazer coisas, fala nós. Vamos fazer. Deus vai nos ajudar. Não diga, se não fosse eu, não estaria aqui. Se não fosse eu, nada teria acontecido. Não faça mais assim. Porque o próprio Deus deixou o exemplo de nós. Façamos. Não é? Dai-nos hoje
o pão de cada dia, né? Então que você possa guardar isso. A diferença de uma pessoa que é generosa e a diferença de uma pessoa que é egoísta. Ela não é feliz. Não tem como produzir. Tudo fica ali para ela mesma. E quando nós somos generosos, o próprio Deus nos alimenta. Porque o Rio Jordão, a nascente vem do Monte Hermon. E sabe qual é o significado do Rio Jordão? Descer. Aquele que desce. Então, olha a diferença de um rio para outro lago, para outro mar. Que você possa, a partir de hoje, decidir tirar o eu do seu vocabulário. Aí, quando você não tiver a quem recorrer, você fala: Deus fez, Deus faz, Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. É assim que temos que agir. Deus, aleluia. Quando se trata de nós, fala nós vamos conseguir, nós vamos fazer. Mesmo que você esteja sozinho numa estrada e tudo aparentemente dependa da sua atitude, mesmo assim você não diz eu, você fala assim: Deus, me ajuda, me direciona, me guia, vem me ajudar. Senhor, me ajuda. Porque Deus ama. Quando o humilde, aleluia, Deus exalta. O exaltado, Deus abate. É por isso que Ele mesmo, irmão, Ele mesmo age quando o homem se eleva. Porque Ele deixou exemplo lá atrás. Jesus deixou exemplo lá na cruz. Por amor de todos nós, sem acepção de pessoa. Não tem negro, não tem branco, não tem amarelo, não tem pardo, não tem raça, tribos, línguas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então você vê que Deus partiu de Deus. Deus foi generoso desde o princípio, irmão. Ele deu o seu único filho. Ele foi generoso, Ele deu o seu único filho. Então quando Deus nos pede algo, é porque Ele fez. É porque Ele já deixou o exemplo. É porque Ele já deixou o legado. Como nós temos que agir. Não existe mais eu, existe nós. Não existe mais eu, existe Deus. Amém? Que Deus abençoe a você, que possam ter acrescentado essa palavra ao seu coração. A diferença de um mar morto, a diferença do Rio Jordão é muito grande. Então vamos ficar com a palavra? A alma generosa, essa engordará. É melhor aquele que dá do que o que recebe. Que Deus abençoe a vocês, do nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser, porque a honra, a glória é para o Senhor Jesus. Beijo no coração.